Desde o primeiro domingo da Páscoa até à Trindade, não há açoriano que não celebre o divino, esteja nos Açores ou noutra parte do mundo. A semana entre o Pentecostes e a Trindade é, por excelência, a mais importante no arquipélago. É a semana dos dois bodos, sobretudo na Ilha Terceira, e também do Dia dos Açores. Uma coroa, uma bandeira e muita devoção ao Senhor Espírito Santo, porque a ele nada se nega. Nesta frase está a síntese do que significa para todos os açorianos, independentemente da sua condição geográfica, social ou até de fé, o culto e a festa do Divino Espírito Santo. Não há freguesia que não o celebre, particularmente neste fim de semana, em que todas as ilhas, especialmente as do Grupo Central, se vestem de festa para honrar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Entre o fim de semana de Pentecostes e o da Trindade, são mais de 100 os impérios e os bodos espalhados pelas 9 ilhas que irão sair à rua com as coroações, os bodos e as funções. Ou melhor, ficarão em casa, dentro da igreja, confinados, como esta pandemia nos obriga. Em cada lugar por onde se passa, respirar-se-ia um ambiente festivo. As ruas estariam vestidas de lâmpadas e bandeirinhas, as comissões e os seus ajudantes preparariam as mesas para o jantar e, ao cair da noite, as pessoas caminhariam rumo ao Império. Não haveria localidade açoriana que por estes dias não vivesse a festa do Divino. As festas do Espírito Santo, essas sim fazem parte e continuam a fazer parte da alma dos açorianos. No Império da Partilha ou do Amor, como muitos lhe chamam, os homens e as mulheres são convidados a viver a utopia da solidariedade, concretizando o sonho de uma sociedade livre, fraterna e feliz. Haverá alguma coisa mais próxima do que a Fratelli Tutti para nos lembrar a importância da amizade social e da fraternidade universal? O meu convidado tem estudado esta festa e está neste momento a lecionar em Timor pelo 3º ano consecutivo. Obrigada, Lino Betancourt. Sabemos a força do espírito, mas como é que a explicamos aqui nos Açores, vista à distância de vários oceanos? Boa noite daqui de Timor, é isso, será bom dia, obrigado já pelo convite. Pois isto, é como disse muito bem, o Espírito Santo e esta fé que nos une é de facto uma coisa que é quase como um fogo, que se calhar não tem uma explicação propriamente dita e é algo que se sente no nosso íntimo, que começamos a viver com ela. Não direi que é logo desde o nascimento, mas desde muito pequenos, e se calhar a melhor definição é a devoção da fé na partilha com o outro e entregar ao outro aquilo que nós temos, seja em trabalho, seja em géneros na altura das visitas, dos jantares em São Jorge, seja de que forma for, o que interessa é a partilha, portanto, e é mesmo partilhar com o outro. E acho que essa é a melhor definição que se pode dar do Espírito Santo, numa palavra apenas partilha. Poder-se dizer que nos Açores, ao respirar-se este ambiente de cristandade, é fácil compreender a importância do culto e deste culto ao Divino Espírito Santo, mas hoje as igrejas começam a ficar vazias e, como eu dizia na minha introdução, ao Senhor Espírito Santo nada se nega. Como é que nós podemos entender este voltar de costas, digamos assim, durante um ano inteiro à Igreja e, por outro lado, esta tão grande entrega ao Espírito Santo, às festas e a esta expressão da religiosidade popular que se mantém tão viva nos Açores? Acho que acabou de dizer tudo, a religiosidade popular. De facto, o Espírito Santo não é a festa, é a festa da Igreja também, mas acho que é acima de tudo a festa da Igreja do povo. E é o povo que agarra esta festa do Espírito Santo e a realiza na sua rua, na sua casa, na sua comunidade, na sua igreja também, porque vai coroar a igreja no domingo, é a sua igreja, mas realiza no seu seio mais próximo. E nos Açores, a melhor forma, aliás em São Jorge, a melhor forma talvez também de perceber isto é, nós não dizemos, pelo menos em Rosais, onde eu sou natural, com muito orgulho, nós não dizemos o Divino Espírito Santo. Nós dizemos o Senhor Espírito Santo. E o Senhor, no tratamento quase de uma figura familiar, em que quando nós fazemos um jantar de Espírito Santo, a gente recebe o Senhor Espírito Santo em casa.
como se fosse uma figura física. E ao recebermos em casa, a gente prepara o melhor quarto da casa, fazemos o altar para o receber, escolhemos os melhores cortinados, as melhores toalhas, as melhores rendas, com as melhores flores também, que às vezes são cultivadas de ano para ano. Recordo da minha avó, que todos os anos davam jantar, os meus avós maternos, e cultivavam as famosas açucenas, para todos os anos, pela altura do Espírito Santo, ter açucenas para colocar no altar. E, portanto, eu acho que é o abraçar do povo, porque é mesmo o povo que abraça esta cultura do Espírito Santo, que faz com que ela se perpetue, com a ajuda da Igreja, naturalmente. Como eu disse, há a coroação no domingo, mas depois o próprio povo abraça e é o povo que a organiza. Eu recordo, por exemplo, na altura de matar o res, não é? Portanto, o animal, para obter a carne, para fazer a sopa, o meu avô é que fazia a coroação do animal com a coroa do Espírito Santo. Portanto, não era propriamente o padre, era quase como se fosse uma relação direta entre o divino, o homem, e esta relação de fé que se estabelece entre estas duas forças, digamos assim, entre a força humana e a força divina. É muito lindo, desculpe interrompê-lo, só para introduzir aqui mais uma chega nesta nossa conversa e para precisarmos também um bocadinho mais esta ideia. É muito, a festa do Espírito Santo é muito a ideia do Deus connosco, ou seja, aquilo que o Papa Francisco também nos pede para experimentar o Deus do amor, da misericórdia, que está em cada um de nós, a zelar por cada um de nós, não é verdade? Portanto, sem a necessidade de mediações. Sem dúvida, e sobre isso, como disse, tenho feito alguma pesquisa ultimamente sobre esta temática e descobri uma coisa extraordinária que não conhecia, por minha, mas não conhecia. É uma figura que é Joaquim de Fior, que era um monge que viveu há uns séculos atrás, portanto, e que no fundo vai quase estabelecer as bases doutrinárias, se é que se pode dizer assim, do Espírito Santo. E desta figura trinitária de Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Que é tão difícil de explicar, que é tão difícil de explicar no culto católico, não é? Porque nós percebemos a ideia do Pai, porque o concretizamos nos nossos próprios pais biológicos, não é? Depois a ideia do Filho, porque essa é a nossa condição, não é? Mas o Espírito Santo é sempre aquela figura que a gente tem muita dificuldade em explicar, não é? E entender muitas vezes esse mistério. Mas já há tantos séculos atrás ele diz isto que o Papa Francisco diz agora, que é esta relação de proximidade quase entre Deus e nós, novos simples mortais, não é? Quase sem intermediários. E voltando aqui um bocadinho atrás, quando perguntava porque é que se explica que a igreja estejam vazias durante o ano, pela altura do Espírito Santo estejam cheias, eu acho que é exatamente isso, as pessoas sentem quase aquela relação direta entre o homem e o Deus, entre homem e Deus, entre o homem e o Espírito Santo, entre o homem e esta Trinidade, e que faz com que, penso eu, que as pessoas se sintam mais próximas. Não estou aqui a retirar a importância da igreja, não estou aqui a retirar o papel da figura também do padre, não, é fundamental, qualquer uma destas figuras são fundamentais, mas faz de facto aumentar esta proximidade entre todas estas forças, digamos assim, e que nos Açores assumem outra explicação, porque desde o seu povoamento foram afetados por inúmeras vulcões, por sismos, por inundações, por tempestades, e não havia ciência que explicasse. Portanto, quem é que explicava? Era eventualmente o padre que ajudava a explicar, mas baseado na igreja e na fé e nos mandos de Deus, e as pessoas abraçavam-se àquilo que estava mais próximo. O que estava mais próximo era de facto a fé neste Espírito Santo que ainda hoje nós recebemos de braços abertos. Penso que qualquer açoriano o recebe, mesmo os mais céticos, se é que se pode dizer assim. Portanto, continua a ser um culto que encaixa bem na mentalidade do próprio século XXI, não é? Quando as pessoas, hoje nós dizemos que a sociedade está muito marcada por um certo
individualismo e por uma certa perda do sentido de pertença e de comunidade, na realidade este culto, por aquilo que é a relação do Deus connosco e por aquilo que é o sentido da expressão deste amor de Deus no outro, nomeadamente na partilha e na solidariedade, portanto é um culto que encaixa bem na mentalidade do século XXI, ao contrário daquilo que nós pudéssemos eventualmente pensar que era uma coisa do passado, era uma coisa dos nossos avós, não é verdade? Eu disse há bocadinho que isto é quase como é difícil de explicar, porque, por exemplo, quando vamos numa coroação e somos coroados, por exemplo, nós sabemos o que é que nos levou ali. Uhum. E nós vivemos aquilo de uma forma tão inexplicável que só quem passa e sabe é que consegue explicar e não consegue explicar. É quase uma força sobrenatural que, que é de facto inexplicável. Associando ao século XXI, e como eu disse, mesmo os mais céticos, perante esta força do povo, esta união, porque de facto as populações unem-se, e tanto faz seja pobre, seja rico, todos dão. E dão, pode ser o trabalho, não interessa, mas não dão à pessoa, por exemplo, que faz um jantar ou que faz um bolo, dão ao Espírito Santo. Uhum. O Lino, certamente, que já foi coroado em criança, pelo menos, vindo sobretudo de uma ilha como São Jorge, onde a força do Espírito Santo tem tanta visibilidade e tem tanta influência. Como é como é que vivia as festas do Divino Espírito Santo quando era criança? Quando é que se introduziu também neste mistério, digamos assim? Eu costumo dizer que sou um privilegiado, porque desde quando eu nasci, digamos assim, e tenho uma fotografia muito antiga, exatamente um ano depois, em que os meus pais e os meus avós fizeram um jantar do Espírito Santo e eu estava lá. E desde essa altura, começou até antes, meus avós todos os anos faziam uma festa do Espírito Santo. Eu próprio também já fiz duas. E, portanto, todos os anos havia a festa do Espírito Santo, quase numa reunião familiar. Não era só familiar, era de família e amigos, que se fazia anualmente, em que a mestra do jantar era convidada de um ano para o outro, as pessoas que iam amassar a mesma coisa, as senhoras que iam para a porta do forno, portanto era quase uma reunião familiar e de amigos ano a ano, em que já se ficava falado, digamos assim, para o ano seguinte. E portanto isto faz parte quase do ADN. Uhum. Portanto, foi aquilo a que nós chamamos mordomo da festa. Sim, 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 foi. Sim. Vivendo agora à distância este período, que certamente é um período que lhe é muito caro, como é que vai ser viver entalado em Timor-Leste entre os dois fins de semana principal desta grande força que é o culto ao Divino Espírito Santo? Pois, entalado, não sei se será bem entalado, mas de facto estamos a mais de 15 mil quilómetros de distância daquilo que neste momento é o coração das festas do Espírito Santo em Portugal, porque se ele começou no continente, deixou, pronto, ainda tem lá uns resquícios, mas neste momento o coração das festas do Espírito Santo é de facto nos Açores. Cada ilha celebra-o à sua maneira, mas de facto no grupo central nós celebramos de uma forma muito particular. Naturalmente, eu também saí já há muito tempo de São Jorge, portanto, para estudar, e depois por questões profissionais acabei por ficar fora. Fui voltando algumas vezes na altura do Espírito Santo e volto, se é bom voltar a casa em qualquer altura, voltar a casa por esta altura não é só reviver a festa do Espírito Santo, é reviver todas as caras e todas as pessoas que, já não estando também cá, fizeram parte deste meu passado, desta minha infância, deste meu passado, que me fez conhecer, e mais do que conhecer, que me fez ter o privilégio de crescer a ver estas festas. E ainda aqui um bocadinho mais à frente, portanto, se ainda correspondem àquilo que é os Açores do século XXI, eu penso que sim, porque a base é sempre a mesma, é partilhar com o outro. E mesmo que hajam aquelas pessoas que têm menos fé, ou que não tenham até fé, quando chega aquele momento da partilha, elas querem se sentir incluídas naquela festividade, porque é uma festividade da comunidade, e é uma festividade em comunidade.
e da comunidade nós todos fazemos parte. E o que é a comunidade? No fundo é a comunidade de Deus, porque nós todos fazemos parte dela, não é? Mais crente ou menos crente, indo à missa todos os domingos ou não indo à missa todos os domingos, nós fazemos parte dela, porque Deus não exclui ninguém. Deus abraça-nos a todos. Uhum. O Lino falou agora numa questão importante e que tem a ver com, no fundo, também esta dimensão do Espírito Santo, que além de ser, portanto, ou a dimensão deste culto e a sua expressão, que além de ser um tributo ao Senhor Divino, ao Senhor do Espírito Santo, tem também uma dimensão socio-caritativa, ou seja, é a concretização, é a materialização do amor de Deus no amor ao próximo. Nós neste momento nos Açores, como sabe, devido à pandemia que atravessa o mundo, este ano, pelo segundo ano consecutivo, não haverá festas do Espírito Santo, no sentido mais alargado da questão, nomeadamente a vivência em comunidade, mas apela-se justamente a esta dimensão socio-caritativa. Ficando-nos só nesta dimensão do seu conhecimento e daquilo que é a sua própria experiência e do seu estudo, ficará penalizado este culto, reduzindo só a esta dimensão? Eu não sei se vai ficar penalizado, não é? Portanto, a verdade é que nós todos sabemos que as pessoas precisam de uma presença, não é? E às vezes é como o símbolo da coroa, não é? A coroa é talvez o símbolo maior das festas do Espírito Santo. Há outros, mas de facto a proximidade com a coroa é muito importante. Eu posso dizer que a minha casa tem uma coroa que foi adquirida, pronto, no fundo representa todo este passado que eu lhe falei há bocadinho. Posso lhe dizer também que em 64, quando houve um sismo muito grande em Rosais, que destruiu praticamente a freguesia, muitas pessoas emigraram para Angola e o Presidente da Câmara, em 66, ofereceu uma coroa a quem ia, no fundo quase como se os acompanhasse na viagem e os protegesse. Se vai ficar penalizada atualmente esta não concretização física das festividades, eu não sei se vai ficar penalizada, mas eu penso que a fé não desaparece de um ano para o outro e todos nós estamos conscientes daquilo que estamos todos a passar e eu penso apenas que a fé vai ajudar a ultrapassar e a tornar-nos mais resilientes nesta mesma fé. Uhum. Como é que o Lino vai viver estes dias? Com alguma saudade? É que eu vou... Os cheiros, não é? Naturalmente, Os cheiros do Espírito Santo, das açucenas que falou, que são tão intensas e que enchem tanto a casa de perfume. tão intensas, tão intensas. De facto, quem parte, de facto, sentimos o que é a saudade. E é uma coisa intensa, não é? Portanto, e naturalmente nesta altura, torna-se também ainda mais forte. Mas vamos viver com o recurso àquilo que hoje em dia nós temos, que são as tecnologias, para falar e estar com os amigos, com a família, tentar ver os registros fotográficos também antigos, antigos, quer dizer, quando eu digo antigos, anteriores, em que nos faz reavivar memórias, e portanto tudo isso vai ajudar a colmatar um pouco esta distância e esta ausência física, que de facto não é possível, no meu caso, duplamente, não é possível pela distância física, mas mesmo que aí estivesse não seria possível pelos constrangimentos que existem associados ao Covid-19. Uhum. Estamos mesmo na reta final, tenho uma última pergunta para lhe colocar e que tem a ver muito também com uma perspectiva mais pessoal, até porque eu própria também, não sendo daqui, me considero daqui, aqui passei grande parte da minha vida e também sinto as festas do Divino Espírito Santo de uma maneira muito especial. Não sendo açoriana de nascença, adotei os Açores e, portanto, também me sinto parte daqui. E o Daniel de Sá, poeta açoriano, tinha uma expressão muito bonita que nos dizia que, às vezes, quando estamos com saudade, como o Lino acabou de mencionar, a saudade que trazemos no coração quando saímos da ilha, que a pior maneira de deixar a ilha é levá-la connosco. Sente isso no seu dia-a-dia? Eu aqui tenho uma vantagem, porque nós temos um trabalho muito intenso, eu costumo dizer que aqui vivemos 48 horas por dia, 14 dias por semana e 60 dias por mês, porque a carga de trabalho que nós temos é de facto intensa, portanto nós temos um horário muito grande, muito intensa e pronto, não é
pronto, é mesmo exigente, mas também é um dos objetivos com que nós estamos cá, não é? Vamos à ilha connosco. Eu estou numa ilha, portanto eu não saí da ilha. Estou apenas numa ilha diferente, que é a ilha de Timor-Leste. Aliás, a ilha de Timor, e apenas saí de uma ilha para ir para outra ilha. E tenho o privilégio de estar aqui à beira-mar. E quando eu tenho muita saudade dos Açores, eu faço aqui uma caminhada na praia e abraço este mar que está aqui à minha frente. Portanto, eu saí da ilha, de facto, trouxe a ilha comigo, porque quem é ilhéu nunca deixa a ilha. Isto de ser açoriano, eu costumo dizer que é sentir a lava basáltica que nos corre nas veias. Com uma força tremenda que nós podemos estar na Austrália, na Nova Zelândia ou até em Timor-Leste, mas nós não esquecemos de onde é que nós viemos. Lino Bettencourt, na primeira pessoa, muito obrigada, ajudou-nos aqui a compreender o que é o culto ao Divino Espírito Santo a partir da freguesia dos Rosais, em São Jorge, onde este culto é vivido de uma maneira tão intensa e tão expressiva como um pouco em todas as ilhas dos Açores, mas particularmente no Grupo Central, como eu tive a ocasião de dizer. Muito obrigada pela sua partilha, bom trabalho e continue a abraçar a ilha, nós continuamos a abraçar a partir daqui. Muito obrigada, boa tarde, bom fim de semana. Igualmente.